Vou tentar passar a ideia para vocês do que é limite de função de duas variáveis, mas antes seria interessante a gente se recordar, se reportar para o limite de função de uma variável que vocês já viram e podem relembrar, se assim desejarem, que eu já postei. Vou falar um pouquinho aqui que vocês têm o limite, aqui está, da função quando x tende a x0, e aí isso é igual a L. Isso quer dizer o quê? Que aqui nós temos um ponto, olhem bem, um ponto aqui, e este ponto eu posso me aproximar de x aqui por este lado de cá, e quando eu me aproximo de x por este lado de cá, lá eu me aproximo do valor L. E eu posso me aproximar então por este lado de x e lá eu vou me aproximando de L. Então esse é o lado esquerdo do x, eu posso me aproximar. E também posso me aproximar do x pelo lado direito aqui. Então eu vou botar uma setinha aqui, né, dando a ideia que eu estou me aproximando do x pelo lado direito, e quando isso acontece, lá em cima eu me aproximo do L. Então eu queria chamar a atenção que função limite em função de uma variável, a gente tem dois sentidos, ou pela direita ou pela esquerda, como está aqui representado. Vocês podem se aproximar de x0 pela direita ou pela esquerda. Agora, quando for função de duas variáveis, bom pessoal, aqui está uma função de duas variáveis. Aqui, ó. Z é a função de duas variáveis. E eu tentei representar aqui uma superfície, né? Dando a ideia do que é a imagem dessa curva, né? Aqui embaixo eu tenho o domínio representado por x e y. Quer dizer, o domínio aqui nessa superfície, aqui no chão, é x e y. E aqui tem um ponto. E este ponto aqui, eu quero, da mesma forma que anteriormente, me aproximar dele. Esse ponto eu coloquei aqui em cima, ó, tente lembrar aqui, ó, tente ver aqui, ó, que o valor dele é L. Mas eu posso me aproximar dele, e quando eu vou me aproximando dele aqui, quando eu estiver me aproximando, eu posso vir por aqui, por exemplo, ó. Estou me aproximando do ponto. É claro, aí eu, de algum valor aqui, eu saio, ó, L mais um pouquinho. Conforme eu vou me aproximando, esse pouquinho, esse epsilon aqui, vai diminuindo e eu vou me aproximando dele aqui. Poderia eu ter vindo por outro lado também. E aí, claro, eu me aproximo desse ponto por um outro lado, e aí eu também posso partir daqui. Conforme eu vou me aproximando do ponto, eu vou me chegando perto do L. Agora que eu quero chamar a atenção nisso aqui, que eu posso me aproximar do ponto aqui, não anteriormente, dois sentidos, pela direita e pela esquerda. Aqui eu posso vir por essa curva aqui, posso vir por aqui. Então eu tenho uma infinidade de direções que eu posso me aproximar dele. Não é que nem antes, que tinha só pela direita e pela esquerda, ó. Eu posso ficar o dia inteiro representando curvas aqui, diferentes curvas. O que é importante ressaltar é que eu vou escolher curvas, é isso que se faz. Eu escolho duas curvas e calculo o limite. Vou calcular o limite por uma curva. Depois eu calculo o limite por outra curva. Se o limite que eu obtive por uma curva, chamada curva 1, for diferente de uma outra curva, então o limite não existe. Da mesma forma que nós tínhamos antes no caso anterior, que eu coloquei, né? Aqui, ó, função de uma variável, o limite pela direita tem que ser igual ao limite pela esquerda para dizer que o limite existe. Isso, função de uma variável que a gente já viu em cálculo 1. Entretanto, agora, nós estamos falando, né, de função de duas variáveis, é mais complexo, só que continua valendo. O limite obtido em cima desta curva, aqui, tem que ser igual ao limite obtido quando eu me aproximo por essa curva aqui. E aí a gente faz duas curvas, três curvas. Se der um limite diferente do outro, já está provado que o limite não existe. Então tá, o que eu queria chamar a atenção no momento para vocês, né, é que
eu posso me aproximar do ponto por várias curvas. Por infinitas possibilidades, tem infinitas curvas aqui que eu posso percorrer. Vocês vão entender melhor esse limite quando começarem a fazer na prática. Vamos então calcular alguns limites para ver como é que se aplica isso, como é que isso funciona na prática. Bom, eu tenho um limite aqui e quero calcular. E esse limite, para nós calcular ele, é simples substituição. A gente começa substituindo x, y, tendendo a menos 1 e 2, desta função aqui. Qual é o limite, então? Limite desta função quando x se aproxima de menos 1 e 2. Para calcular o limite, a gente pode simplesmente substituir. Eu queria falar outra coisa, pessoal. A representação de limite pode ser assim, mas também pode ser assim, pessoal. X tende a menos 1, y tende a 2. É um jeito muito prático de representar ou assim que eu acho muito prático também. Seguidamente, vocês vão me ver escrevendo assim e outras assim que eu acho conveniente. Então, neste caso, simples substituição, a gente pega o x que tende a menos 1 e bota menos 1 ali dentro e vamos calcular menos 1 vezes 2 sobre menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E aí vai dar menos 2 em cima sobre 1 mais 4. Então, a resposta vai ser menos 2 sobre 5. Então, aí o resultado final não foi problema, não tivemos dificuldade, não deu indeterminação do tipo 0 sobre 0, que é onde a gente vai complicar. Não precisamos percorrer curvas, simplesmente substituímos e calculamos. Então, este é o caso mais simples, o caso onde não dá problema, onde a gente simplesmente substitui e acaba com o problema, resolve o problema. Vamos ver outro exemplo. Bom, este caso também a gente começa substituindo para ver se vai dar certo. E aí a gente coloca o 5 em cima, né, que é um número, não tem nada para substituir. E embaixo o x tendendo a 0 e o y tendendo a 0. 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar 5 sobre 0. Isso aqui não é 0, pessoal. Vamos deixar bem claro uma coisa. Isso aqui é tendência a 0. Esse número aqui que vocês estão vendo, ele é um número muito próximo de 0, mas não necessariamente é 0. Isso que vocês têm que entender. Então, aqui, quando a gente fala que o x tende a 0 e que o y tende a 0, a gente está dizendo que eles se aproximam de 0, mas nunca vão chegar a ser 0. Ora, e quanto é que é o 5 dividido por um número muito pequeno? Lembrando que esse número não é 0, ele é muito pequeno. Ora, quanto é que é 5 dividido por 1? É 5. Eu sempre faço isso para vocês pegarem a ideia. 5 dividido por 0,1. Faço na calculadora. Vocês vão ver que vai dar 50. Eu não sei se vocês estão vendo a ideia que eu quero dar para vocês. É que 0,01 pode fazer na calculadora. Vai dar 500. Quanto menor o denominador, maior é o resultado da divisão. Então, se esse número aqui for muito próximo de 0, então 5 dividido por um número que tende a 0 vai dar um número que tende a crescer infinitamente, ou seja, é um número infinitamente grande. Então tá, isso aí a gente já viu em limites lá de função de uma variável. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu sugiro que olhem. Vou deixar um link para vocês nesse vídeo, para vocês dar uma relembrada.
E tá aí, então. Vamos passar para outro exercício. Então, este número 5 dividido por um número muito pequeno que tende a zero é mais infinito. Vamos passar para outra situação. Bom, agora o limite x, y, x tende a 1 e o y tende a menos 2. Bom, inicialmente, vamos tentar substituir, né, pessoal? Fazer o quê? Então, vamos substituir 4 vezes 1 ao quadrado, porque o x é 1, menos 2 ao quadrado, sobre 2 vezes 1 mais menos 2. O que vai dar em cima? 4 vezes 1, 4. 2 ao quadrado dá mais 4, com esse aqui dá menos 4. 2 menos 2. Ó, pessoal, deu 0 sobre 0. Agora sim, agora começou a dar problema. Deu 0 sobre 0. Aí não é um número diferente de 0 sobre 0, nem é um número dividido por um outro número diferente de 0. Agora é 0 sobre 0. Esta é a nossa indeterminação. Bom, nesse caso aqui, que a gente vai fazer, e eu estou enxergando, e aí vocês, é bom dar uma olhadinha em produtos notáveis, que eu tenho vídeos de produtos notáveis disponíveis no YouTube, e também os vídeos de fatoração, que eu vou colocar aqui, ó, que eu estou enxergando, que dá para fatorar isso aqui, usando conhecimentos de produtos notáveis. Então, colocando aqui, 4, eu vou escrever assim, ó, ao invés de escrever 4, eu vou escrever 2x ao quadrado. 2x ao quadrado é o que está ali. Menos y ao quadrado. Isso me lembra... Então, dei uma olhadinha nos vídeos de produtos notáveis que eu deixei no YouTube, que vocês vão lembrar. Mas eu vou relembrar vocês aqui disso aqui, vou fazer uma revisão rápida, para quem não tem muito tempo. Ó. Aqui no caso, o A é o 2x, porque é A ao quadrado, 2x ao quadrado. E o B é o y. Então, eu posso colocar como 2x mais y, 2x menos y. Então agora eu vou trocar essa parcela aqui de cima pelo outro lado. E aí vamos escrever novamente, eu vou dar preferência por aquela outra nomenclatura. Eu vou colocar desse jeito aqui, para vocês já ir se acostumando, que é uma outra nomenclatura válida. E no lugar disso aqui, eu vou colocar então isso aqui, vai dar 2x mais y, 2x menos y, dividido por 2x mais y. Está resolvido. Agora eu posso cortar essa parcela que é igual e pronto, pessoal. Ficamos com limite de x, y. Agora eu estou escrevendo daquele outro jeito, para se acostumarem, 1 menos 2, de o que sobrou? 2x menos y. Agora que eu acabei com a indeterminação, eliminei aquela coisa que estava dando zero embaixo, eu posso substituir 2 vezes 1 menos 2. Substituir dentro do x o 1 e dentro do y o menos 2. 2 mais 2, resposta será 4. Vamos ver então um outro exemplo.